Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians porque tem eleição na próxima segunda-feira e o Antônio Roque Cittadini registrou oficialmente a sua candidatura. A gente vai falar sobre isso. E o outro candidato, o André Castro, que a gente já havia falado aqui a respeito, ele confirmou, revelou o banco do US$ 1 bilhão de investimentos no clube. Registrou a sua candidatura. Cittadini, para quem não conhece, é um longo político da história do clube. Inclusive foi diretor na gestão Alberto do Alibe entre 2001 e 2004. Conselheiro e candidato à presidência em outras oportunidades e que concedeu até uma entrevista bem polêmica na última terça-feira, talvez, terça ou quarta-feira, agora já não lembro mais, para o portal Meu Timão. Eu trouxe aqui inclusive uma opinião sobre, uma entrevista que que algumas declarações não cabiam, como por exemplo declarar publicamente de que não sabia se permaneceria com o Fabinho Soldado, homem forte do futebol do clube nesse momento. E que eu falava no vídeo anterior de que isso gera uma instabilidade, né? Para o cara que está lá trabalhando, está com transfer ban, não está conseguindo contratar, mas que montou boa parte desse elenco. Pois bem, depois dessa entrevista, eu busquei algumas informações. E posso dizer para vocês o seguinte, essa entrevista do Cittadini, ela não caiu bem, não só com o Fabinho Soldado, especialmente com o Fabinho Soldado, mas também com o elenco de jogadores. Porque eu preciso dizer um negócio para vocês. O Fabinho, ele é um pilar hoje do futebol do Corinthians. Se o Fabinho sai, boa parte ali desmorona. E eu falo isso em relação a salário que atrasa poucos dias, no fluxo de caixa, que muitas vezes a prioridade do clube é pagar dívidas a curto prazo ou, né, para não sofrer o transfer ban. O Fabinho é o cara que prioriza o elenco. É o cara que briga pelo elenco. É o cara que diz o seguinte, gente, o nosso principal reforço tem que ser o salário em dia desses caras. Porque senão nós vamos ter problemas maiores. O Fabinho é o cara que briga por esses jogadores. Então, vocês imaginem como repercute ou como repercutiu isso no elenco, nos jogadores, um candidato à presidência que muitos jogadores nem sabem de quem se trata, porque a gente que está acostumado, vocês que acompanham o Corinthians, vocês que são torcedores do Corinthians, eu que acompanho o Corinthians há muitos anos, eu sei quem é o Antônio Roque Cittadini. Um jogador que desembarcou semestre passado, ano passado, há 2 anos, ele não faz ideia de quem é o Cittadini. E aí o jogador está lá, correndo, trabalhando, está pensando, obviamente, no salário do 5º dia útil. Ah, mas o jogador é mercenário, então o jogador, como todo profissional, ele precisa receber aquilo que ele tem por direito pelo trabalho realizado. E muitas pessoas dependem do jogador. Não é porque o jogador... Muitos querem, muitos são do luxo, muitos gostam de ostentar, eu sei disso. Mas muitos dependem daquele valor porque muitas pessoas dependem do atleta de futebol. Ele não sustenta apenas a sua casa como esposa, filhos. Ele sustenta pais, muitas vezes irmãos, sobrinhos, primos, afilhados e por aí vai. E aí quando esse valor atrasa, isso implica numa dificuldade financeira total da família do jogador. E impacta inclusive no emocional do atleta. O Fabinho é o cara que segura essa ponta no momento de uma crise instalada dentro do clube. Política, inclusive. É o cara que blinda o Dorival, que foi o cara que foi na casa do Dorival buscar o Dorival, que garante tranquilidade para o treinador trabalhar. Para muitos jogadores que ele trouxe, né? Outros ele não trouxe. E aí, eu também recebi informações nos últimos dias dizendo, cara, é uma situação muito louca, mas eu posso dizer para vocês que o transfer ban, ele acabou protegendo o Corinthians nesse sentido. Poxa, Chico, como assim? O transfer ban é ruim, você não pode contratar? Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Tava difícil contratar, viu? Uma, pela questão financeira. A outra, porque muitos atletas estavam com dificuldades de acertar com o Corinthians no meio disso tudo. Tá?
Não foi um nem outro que eu ouvi que estava na negociação, estava conversando, e aí no meio da possibilidade de transfer ban, salário atrasado, premiações não pagas e tudo mais, muitas vezes o staff do jogador fala assim, não é o momento de você jogar no Corinthians, vamos tentar algum outro caminho, vamos ficar aqui na Europa. Muitos jogadores que o Corinthians tentou nessa janela, ele estava com dificuldades, por conta da imagem que o clube tem passado lá fora. O transfer ban, o que ele faz? Ele protege o dirigente nesse sentido. Porque ele diz assim, você não pode contratar. Ufa, porque eu não estava conseguindo mesmo. Então, para vocês terem uma ideia de tudo que está acontecendo. Aí chega um candidato a presidente e diz que não sei se eu vou manter o Fabinho Soldado, a gente vai ter que avaliar isso. E vamos combinar, eu e você aqui, que quando ele diz isso, é porque ele não vai manter. Ele não teria por que dizer isso, eu não sei se eu vou manter o Fabinho Soldado. É porque ele não vai manter o Fabinho Soldado. Eu não sei o que vai acontecer nessa eleição indireta na próxima segunda-feira, uma eleição apenas entre os conselheiros. Porque é uma eleição política. Ela é estritamente política. Ela depende de alianças, ela depende de movimentos políticos, ela depende de lideranças ali que se associam em determinado propósito. Não tem a ver com justiça, o melhor candidato, plano de governo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com você priorizar aquele que é melhor. Não é uma eleição técnica, gente. Acho que nenhuma é, mas não é uma escolha técnica, é uma escolha política. Então o Cittadini pode muito bem ser presidente do Corinthians até o fim de 2026, que é o mandato tampão, quando acaba a gestão. E ele já disse que, pelo menos deu a entender, que não manterá Fabinho Soldado. Rui todo o departamento de futebol do clube e a proteção ao grupo de jogadores. Que loucura. Uma instabilidade que, repito, o Corinthians não precisava nesse momento. O que eu dei como opinião no vídeo anterior, eu agora trago como informação. Porque depois da minha opinião, eu fui procurado. E me revelaram que tudo o que eu falava tinha fundamento, exatamente porque a entrevista, mas assim, caiu como uma bomba no vestiário do Corinthians. Os caras ficaram tipo assim, quem é esse cara? Alguns jogadores, quem é esse cara que eu nem sei quem é, que pode assumir o clube e que daqui a pouco pode tirar o Fabinho, pode tirar o treinador, pode mudar coisas aqui dentro. Só para vocês terem uma ideia. O André Castro, que é uma espécie de novidade dentro dessa eleição, eu já tinha feito um vídeo aqui para vocês da entrevista que ele tinha dado para o GE e destrinchado, né? Tá aqui no canal, inclusive você pode acompanhar um resumo muito mais até amplo das ideias do André, que realmente se propõe a ser um salvador do clube praticamente. Se ele vai conseguir, eu não sei, porque o sistema também, né, demanda muitas coisas, muitas questões, vocês sabem. O André Castro é um cara de 46 anos, jovem, né? 25 anos trabalhando no mercado financeiro, sócio e conselheiro há 30 anos do clube e que tinha essa promessa de injetar $1 bilhão no Corinthians. Nessa quinta-feira ele concedeu uma entrevista coletiva e anunciou de que maneira isso vai acontecer, inclusive o grupo, o banco que irá fazer esse aporte. Mas aí tem um detalhe que eu já vou falar para vocês na sequência, tem o pulo do gato aí, tem sabe o asterisco? Quando você está adquirindo um produto lá e aí tem um asterisco, uma letrinha miúda lá no final que, né, tem aquele detalhezinho ali que a gente não pode esquecer. Não que seja algo ruim, mas é preciso confirmar. Nem vou deixar para mais adiante, senão vou gerar um suspense né, desnecessário aqui. Esse aporte ele está condicionado ao André Castro, presidente do Corinthians. Então, assim, muitos até me perguntavam, se esse cara for corintiano mesmo, ele consegue esse aporte mesmo sem ser presidente? Por que esses caras vão investir no Corinthians só se o André Castro for o presidente? Por que eles não vão investir em qualquer situação, já que o Corinthians tem uma marca gigantesca, né, e poderia ser alvo desse investimento? Bom, aí você faça a sua avaliação. A informação esse $1 bilhão
está atrelado necessariamente a André Castro, presidente do Corinthians. E o André Castro entende, ele justifica isso, que são pessoas que confiam no projeto dele, que confiam na pessoa dele para tocar o projeto, o que é justo, é legítimo, não tem problema nenhum. Mas não é, digamos, um altruísmo, uma benevolência que ele está fazendo ao clube. Ele está fazendo se for presidente do clube, tá? Inclusive, até para a gente deixar mais claro, o banco né? GSP Holding, instituição financeira voltada ao fomento mercantil e à gestão de crédito, tá? Ele divulgou uma carta assinada pelo CEO do banco, informando exatamente essa intenção do aporte no Esporte Clube Corinthians Paulista. Nós, do GSP Banco de Fomento Mercantil Limitada, com o nome fantasia de GSP Bank of Assets e GSP Gestão de Crédito, você pode até dar um Google nesse nome aí para buscar mais informações, instituição financeira com áreas de atuação internas e externas, vem por meio desta manifestar publicamente o interesse em consolidar uma parceria estratégica com o Esporte Clube Corinthians Paulista, condicionada à eleição do candidato André Castro para a presidência do clube. Em caso de sua eleição e posse, conforme descrito acima, compromete-se disponibilizar um aporte financeiro de até US$ 1 bilhão. Gente, isso é muito dinheiro, tá? A gente está falando de quase 6 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. Para fortalecimento estrutural e institucional do clube. Esse investimento abrangerá não apenas a reestruturação financeira e a modernização da Arena Corinthians, mas também uma série de iniciativas estratégicas já em desenvolvimento em conjunto com o grupo, envolvendo infraestrutura, marketing, categorias de base, futebol profissional e novos modelos de receitas. É uma parte do comunicado que fala dessa intenção, desse projeto em investir esse valor no clube. Eu já trouxe outros detalhes aqui. Ele pretende quitar esse transfer ban imediatamente. Aliás, a curto prazo, poxa, US$ 1 bilhão, né? Esse aporte vem de uma vez só? Não. 500 milhões de reais é o que o André pretende num curto prazo para pagar transfer ban, negociar as situações do Rojas e do Garro para não chegar no nível do transfer ban, contratar jogadores ainda nessa janela, pagar outras dívidas que estão mais emergenciais e estancar a sangria. A partir daí, você tem outros investimentos nas categorias de base, na infraestrutura do CT Joaquim Grava, no CT da base, na Neoquímica Arena, que ele pretende, inclusive, trocar o naming rights, fazendo a rescisão com a Neoquímica e estabelecendo um novo processo para quitação, inclusive, da arena. São os projetos do André Castro. Isso demanda tempo, isso demanda muitas situações, mas é a ideia dele, de reestruturar completamente o clube, tornando o clube autossustentável com a contrapartida de exposição das marcas, porque não é apenas esse grupo, tem uma série de outras marcas que estão atreladas a esse grupo. A exposição dessas marcas nos name rights, na camisa, nos camarotes, nos produtos licenciados, em todos os espaços que o Corinthians tem como visibilidade, em termos da sua marca. E aí, o que vocês estão achando dessa eleição do Corinthians? É impressionante. O Corinthians fica uma semana sem jogar, o bastidor ferve. Mas nesse momento não teria como ser diferente, porque tem uma eleição na segunda-feira. E essa eleição pode realmente mudar os rumos do clube. Eu falei do André Castro e falei do Antônio Roque Cittadini. O outro candidato é Osmar Stabile, que é o presidente em exercício, o presidente interino, o cara que era o vice-presidente de Augusto Melo, que assumiu dizendo que não participava da gestão, meio que se tornou uma oposição ao Augusto. O Augusto tentou retomar a cadeira dele naquele episódio lá do Parque São Jorge, de uma maneira inconstitucional. O Stabile se manteve firme. Coube a ele fazer algumas situações no clube nesses 2 meses de reestruturação e se posicionou como um cara que pretende continuar, mas ele ainda não registrou a sua candidatura. Isso deve acontecer
nessa sexta-feira, que é o prazo limite. E aí teremos esses 3 candidatos na próxima segunda-feira.